Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu até orei, falei, Senhor, me ajude, porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje tem sido a minha oração todos os dias nesse ano. Com certeza, esse é um assunto que você já sabe, esse é um assunto que você já ouviu diversas vezes, mas eu acredito que, assim como eu, você também muitas vezes falha e peca nessa área. E o Senhor tem me incomodado para corrigir essa falha na minha vida. E eu acredito que essa mensagem não é só para mim. Mas antes de começar e falar o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, que eu vou ser muito breve, porque vocês vão ver, a Bíblia é tão clara que nem precisa de explicação. Mas eu queria agradecer você por ter clicado nesse vídeo, quero te agradecer por estar vindo aqui sempre no canal, compartilhando, comentando, curtindo. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigada por isso. E vamos para a mensagem de hoje, né? O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o que a gente tem falado, o que tem saído da nossa boca. Só sai palavras de bênção, glória a Deus, aleluia! Só sai palavra de gratidão, só sai elogio, só sai coisa boa. Meu Deus, que bênção! Eu queria dizer pra vocês que isso é verdade. Mas muitas vezes o que sai da nossa boca é murmuração. Muitas vezes o que sai da nossa boca é trovão, né? E aí eu quero ler com vocês o texto que tá lá no livro de Efésios. Aliás, recomendo para vocês lerem o livro de Efésios todos os dias dessa semana, porque é poderoso. É um livro pequeno, 6 capítulos, você consegue ler todos os dias. Mas, gente, é tão poderoso, tão profundo, é tão confrontador, é tão libertador. Leia. Mas eu vou ler aqui o capítulo 4, versículo 29. Vou ler na versão da Bíblia Judaica e depois vou ler na NVI. Diz assim, que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca. Apenas boas palavras que possam auxiliar. Palavras benéficas aos ouvintes. Outra versão diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gente, eu ouvi uma frase esses dias e ela é muito verdadeira. Palavras são como pregos. Você pode tirar o prego, mas o furo vai ficar lá. As palavras que a gente lança, as palavras que a gente libera, elas têm poder. A Bíblia fala, né, que a morte e a vida estão no poder da língua. A gente sabe disso, a gente tem o conceito disso muito claro na nossa vida, que as palavras elas constroem, que as palavras destroem. Tem inúmeros coaches aqui na internet falando que você tem que declarar o que você quer, que você tem que liberar palavras positivas, você tem que falar para você mesmo, para que a sua mente escute e tal, e tal, e tal, e tal. E assim, eu não tô anulando nada disso, tá? Eu creio que a palavra tem poder, mas eu queria lembrar você hoje do que o pastor Tiago escreve, que a palavra, a nossa língua é como um fogo, né? Ela precisa só de um sparkle, precisa só de uma faísca e destrói a floresta inteira. E é assim, as nossas palavras, elas têm esse poder, e um bom filtro pra gente começar a olhar para as nossas palavras é o que o apóstolo Paulo escreve aqui no livro de Efésios, nessa carta que ele escreve à igreja de Éfeso. Ele chama muita atenção sobre o que sai da boca do cristão, o que sai da nossa boca. Por várias vezes ele fala sobre a importância de você falar a verdade. E essa é a primeira coisa, eu quero trazer 5 coisas aqui que são filtros pra gente colocar na nossa boca antes de falar. E o primeiro filtro é exatamente esse: fale a verdade. Muitas vezes a gente não fala a verdade. E eu não tô dizendo necessariamente que a gente vive mentindo, mas às vezes as nossas palavras não são tão verdadeiras assim. Por exemplo, quando você diz,
Ah, meu marido nunca me ouve. Ou você nunca me obedece pro seu filho. Ou você diz assim, eu sempre tenho que fazer isso, ou falar isso, ou viver isso. Será que é nunca mesmo? Será que é sempre mesmo? A gente, toda vez que você vê um exagero na expressão, fique ligado. Porque pode ser que não seja verdade. A gente esteja aumentando, né, aquilo. E nesse texto de Efésios 4, por 2 vezes ele fala assim, especificamente com todas as letras. Ele diz, fale a verdade. No versículo 15 ele diz, fale a verdade em amor. Porque falando a verdade em amor, ele diz, cresceremos em todos os aspectos na direção de Cristo. Então, se você quer crescer na sua vida, se você quer que a sua família cresça, se você quer que o ambiente que você está cresça, desenvolva, melhore, prospere, fale a verdade em amor. Ele diz de novo no versículo 25, despindo-se da falsidade, que é também uma maneira que muitas vezes a gente não fala a verdade, né? A gente tá pensando assim, nossa, mas nada a ver, que comida ruim. Ou um exemplo, né? Que comida ruim, meu Deus, tá salgada, tá horrível. Tá bom, fulano? Não, tá ótimo. Mentira, fale a verdade. Olha, querido, infelizmente não gostei, mas muito obrigada por ter me servido. Você pode falar a verdade em amor. Ele diz, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo. Então, o primeiro filtro que a gente tem que colocar na nossa boca em relação àquilo que a gente vai falar é, eu estou falando a verdade? Isso que vai sair da minha boca agora é verdade? Segundo filtro, fale o que é útil. O texto diz que nenhuma palavra prejudicial saia da sua boca, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, que nenhuma palavra de engano saia da sua boca, apenas a que for útil. E aí eu pergunto, o que vai sair da minha boca agora é útil? O que eu vou falar agora é útil? Porque, gente, nem tudo que a gente pensa a gente precisa dizer. Nem tudo que a gente pensa é útil para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela circunstância, para aquela ocasião. Então, esse é o segundo filtro, né? Eu tenho que pensar, o que eu vou falar vai ajudar? Vai acrescentar em alguma coisa? Vai colaborar? Vai contribuir para que isso aqui avance, melhore? Qual é o benefício do que eu vou falar? O apóstolo diz claramente, fale o que é útil para edificar os outros. E aí vem o terceiro filtro, o que eu tô falando edifica. E essa palavra edificar, ela significa construir. E aí vem a pergunta bem simples aqui, né? O que eu tô falando, constrói ou destrói? Vou trazer isso para o ambiente familiar. Quando você fala alguma coisa para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, isso está construindo o caráter de Deus na vida deles ou não? Isso está construindo a confiança deles ou não? Isso está construindo valores neles ou não? Isso está construindo verdades neles ou não? Dentro de casa é um lugar que a gente precisa muito botar esse filtro, viu? Porque muitas vezes a gente não fala o que é útil, a gente não fala o que edifica. Pelo contrário, a gente fala o que desconstrói, o que muitas vezes vai criar, até vai construir, mas vai construir barreiras, vai construir muros, ao invés de construir pontes, ao invés de construir relacionamentos, vai construir muralhas entre a gente. Então, a gente precisa ter em mente isso. Quarta coisa que ele diz aqui, conforme a necessidade, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. E aí vem esse filtro, né? Fale o que é necessário. A gente gosta de falar, a gente quer ser ouvido, a gente quer expor o que está no nosso coração, a gente quer falar, a gente quer dizer. Mas será que é necessário, de verdade, falar tudo? Não é que a gente vai esconder as coisas, sabe? Mas tem coisa que não é necessário. Tem coisa que é totalmente desnecessária. A gente não precisa falar. Então, fale o que é necessário. Eu não estou dizendo que você tem que ficar calado. Você tem que falar o que é necessário. Às vezes o que é necessário é uma verdade que dói. Fale. Às vezes o que é necessário é uma palavra que constrói. Fale.
Às vezes o que é necessário é ficar calado. Cale-se. E o último filtro que ele fala aqui nesse texto, ele diz, para que conceda graça aos que ouvem. Fale com graça. Ele diz aqui no versículo 2, sejam sempre humildes, gentis, pacientes, suportando uns aos outros, e façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito Santo, mediante o poder unificador da paz. E no versículo 32, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoem-se, como Deus os perdoou no Messias. Mas antes de falar isso, no versículo 31 ele diz, livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade, calúnia, além de toda maldade. Então aqui ele diz como que a gente vai falar com graça. Quando você fala com graça, você não fala com amargura. Então aquilo que aconteceu, as coisas que passaram, as coisas que te magoaram, as coisas que te feriram, elas não vão ser expressadas na sua linguagem. Você não vai falar com o filtro da amargura, da dor, da ferida. Quando você fala com graça, você não fala com rancor, você não fala com ira. Ele diz nesse mesmo capítulo, se ire, mas não peque. Não deixe o sol se pôr sem que você tenha lidado com a causa da ira, porque senão você vai estar abrindo espaço para o adversário. Então, você pode se irar, mas você não pode pecar. Então, se você quer falar com graça, não fale com ira. Às vezes a gente fala com muita ira, né? Com raiva. E bufando, né? Outra coisa que ele diz aqui, livrem-se de toda a agressividade. E outro dia eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, tira o trovão da minha boca. Me põe as tuas palavras. Porque a tua palavra é doce, é agradável. Põe doçura nos meus lábios. Já tem muito tempo que eu faço essa oração ao Senhor. Põe amor nos meus olhos, para eu ver como tu vês. Põe doçura nos meus lábios, para eu falar como o Senhor fala. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Eu quero isso na minha vida. É uma oração que eu faço, mas eu vou falar para vocês, quando eu tô com raiva, é difícil, né? A gente tende, a nossa natureza caída, pecaminosa, natureza de Adão, ela tende a ser agressiva. E muitas vezes a gente não é agressivo na maneira de fazer, de agir, mas a gente é agressivo com as nossas palavras, a gente é rude, a gente é irônico, a gente é bruto. E o Senhor nos ensina na palavra que a gente precisa ser bondoso um com o outro, a gente precisa falar com graça. Aquilo que a gente fala tem que trazer graça para quem escuta. O texto diz para que conceda graça aos que ouvem. Então, como que a pessoa que vai ouvir vai receber graça se o que eu estou falando está cheio de amargura, está cheio de ira, está cheio de agressividade, está cheio de calúnia, está cheio de rancor, está cheio de maldade? Esse é um filtro que a gente precisa pôr na nossa boca. Ser bondosos, compassivos e perdoar como fomos perdoados. O filtro para a gente poder falar com graça é entender que a gente só dá aquilo que a gente recebe. E eu te garanto que você recebeu graça, porque no versículo 7, a Bíblia diz: cada um de nós recebeu graça, conforme a medida generosa do Messias. Não foi pouca graça, foi uma graça abundante. O Senhor nos deu em generosidade, abundância de graça. Então, o que a gente tem que fazer agora é manifestar essa graça na nossa boca. 5 filtros, bem difíceis, mas possíveis, porque não é na nossa força. Quem nos deu graça foi o Espírito Santo, e é Ele quem trabalha em nós. O que eu preciso fazer? Deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Eu não sei se você luta com isso, mas essa é uma área que a gente precisa deixar o Senhor nos governar. E sabe o que é mais interessante? É que ele diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês,
apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E aí o versículo seguinte diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. As nossas palavras, elas podem entristecer o Espírito Santo. A maneira como nós falamos muitas vezes entristece o Espírito Santo. E o texto diz: não entristeça o Espírito Santo, porque vocês foram selados com ele para o dia da redenção. Ele diz aqui na versão judaica, diz: porque ele marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Então não causem tristeza no Espírito Santo de Deus. Eu não quero que as minhas palavras entristeçam o Espírito Santo. E para isso eu preciso sair do controle da minha vida e deixar o Senhor me governar. Eu preciso sair do controle da minha boca e deixar o Senhor governar as minhas palavras. Se você também tem dificuldade de falar a verdade, falar apenas o que é útil, apenas o que edifica, apenas o que é necessário e aqui apenas o que concede graça para quem ouve, peça ao Senhor esse filtro. Peça ao Senhor que Ele coloque esse filtro na sua boca. Um dia o profeta Isaías viu o trono de Deus e a primeira reação dele, eu sei que esse texto é super conhecido, né? Mas me veio à mente aqui agora. A primeira reação dele foi se prostrar e dizer: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aquilo que eu falo entristece o Senhor. E o Senhor fez o quê? Tocou nos lábios dele, para que ele pudesse então falar aquilo que agradava ao Senhor. Aquilo que estava alinhado com o coração de Deus, para que ele pudesse ser o profeta que ele foi chamado para ser. Para cumprir a missão que ele foi chamado. E assim também deve ser com a nossa vida. Quando a gente é exposto à verdade da palavra, pelo menos aconteceu comigo e tem acontecido comigo todos os dias. Quando eu sou exposta a essa verdade, quando eu sento aqui, nesse cantinho aqui, todos os dias, e eu começo a ler a palavra, eu sou exposta com essa palavra. Gente, literalmente, o que sai da minha boca em oração é: Senhor, purifica os meus lábios, porque eu tenho entristecido o teu Espírito. É tão fácil a gente ser super crente aqui na internet, e eu não vim aqui para pregar como se eu fosse a pessoa perfeita, a Mulher Maravilha, porque eu não sou. Pelo contrário, eu tô aqui dizendo para você, essa é uma área que eu luto na minha vida. Porque para mim é muito mais fácil reclamar do que elogiar. Para mim é muito mais fácil dizer o que está errado do que apreciar o que está certo. E sai tão naturalmente o que não é para sair, igual Paulo diz, né? O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero faço e refaço. Então é um exercício diário de clamor, de dizer: Senhor, me ajuda nessa área. E quando eu entendi isso, quando eu li esse texto, eu vi que na verdade, o Senhor já nos dá as respostas aqui na própria palavra, né? O filtro está aqui. E eu preciso apenas colocar em prática. Então, antes de falar, pense: aquilo que eu estou falando é verdade? Aquilo que eu estou falando vai ser útil agora? Ou pode esperar para depois? Nem sempre é a hora certa de falar. Às vezes não é errado o que você quer falar, mas o momento é errado, o lugar é errado. Pode esperar. O que eu vou falar vai construir? Vai edificar? O que eu vou falar é realmente necessário? Às vezes não é. O que eu vou falar vai fazer com que a pessoa que ouve seja cheia de graça, seja alcançada pela graça, assim como eu fui. Então é isso que eu vou falar. Eu quero encerrar esse vídeo, então, orando por nós, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor toque nos nossos lábios, para que o Senhor coloque esse filtro na nossa boca, para a gente parar de falar com amargura, com rancor, com ira, com agressividade, com maldade, com calúnias, para que a nossa boca fale sempre a verdade, porque assim, como a palavra diz, assim nós cresceremos na direção de Jesus. Pai, muito obrigada pela tua palavra. O Senhor já deixou registrado para nós tudo aquilo que a gente precisa. É verdade, meu Deus, que muitas vezes essa é uma área que nós, como cristãos, falhamos e entristecemos o Teu Espírito Santo.
deixamos muitas vezes a ira nos dominar, deixamos muitas vezes que as feridas falem mais alto, deixamos muitas vezes a agressividade fluir de nós, brotar dos poros da nossa pele e, como uma floresta incendiada, nós liberamos pequenas fagulhas de fogo que estragam o ambiente, que contaminam, que destroem o ambiente. Mas a tua palavra diz que existe uma maneira, existe um caminho para a gente não fazer isso. Existe um caminho para a gente construir. E eu peço que o Senhor nos toque, que o Senhor toque nos nossos lábios. Meu Deus, para a gente parar de ser crente só nos ambientes propícios e a gente começar a ser crente dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e começar a ser crente de verdade nas nossas palavras. Meu Deus, põe a verdade na nossa boca, que a gente fale somente a verdade, que não existam palavras torpes, palavras distorcidas, meias verdades na nossa boca. Pai, dá-nos discernimento para falar o que é útil, para falar o que constrói, o que edifica. Dá-nos, Senhor, sabedoria para falar o que é necessário na hora certa, não em qualquer lugar, em qualquer momento, não porque a gente está com vontade. Dá-nos autocontrole, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço para falar apenas o que é necessário e principalmente, meu Deus, para falar com graça. Meu Deus, ajuda-nos. Toca nos nossos lábios. Temos lábios impuros que entristecem o Senhor, mas queremos alegrar o teu coração. Toca, Senhor, na nossa boca para a gente ser bondoso, compassivo, perdoador, para que a gente possa, meu Deus, de fato ser gentil, humilde, paciente e fazer todos os esforços para preservar a unidade, como a tua palavra diz, com as nossas palavras. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser tocados por Ti e transformados pelo Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada por ter clicado nesse vídeo, obrigada por ouvir até aqui. Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém. Escreve aqui nos comentários se essa também é a sua batalha, para a gente orar uns pelos outros. E vamos juntos crescer até alcançarmos a medida de Jesus. Crescer e nos tornar parecidos com Ele nas nossas palavras também. Que as nossas palavras sejam doces e agradáveis, como são as de Jesus. Até mesmo quando nos confronta, Ele nos confronta em amor. E que a gente tenha essa sabedoria, esse discernimento para viver essa verdade todos os dias. Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo.